E aí, pessoal, estamos iniciando aqui mais um episódio do Geoncast, o podcast do Geon. Meu nome é Kevin Lucas, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do Geon. E hoje vou ser um dos apresentadores do Geoncast, junto com a minha colega Júlia. Olá, eu sou a Júlia, eu também sou integrante do GEON e estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós vamos ter uma conversa com o Dr. Rafael Farias. Ele é urologista e vai nos explicar alguns conceitos gerais do câncer renal nesse episódio do GeonCast. Antes de tudo, vamos apresentar aqui o nosso convidado, né? O Dr. Rafael Farias de Carvalho, ele é médico urologista, preceptor da residência médica em urologia do Hospital Universitário Walter Cantídio e integrante da equipe de transplante renal. É mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará e concluiu a residência médica em urologia no Hospital Universitário Walter Cantídio, tendo o título de especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao Dr. Rafael por ter aceitado prontamente o nosso convite. Doutor, gostaria de começar aqui pedindo para o senhor esclarecer para os nossos ouvintes, né, o que seria o câncer renal. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar mais uma vez com vocês, tá? Gostaria de saudar os ouvintes aí do podcast, tá? Fico feliz pelo convite. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem frequente no dia a dia do médico urologista. O câncer de rim, como o termo já está conduzindo aí a uma ideia, é um tumor que acomete o rim, que de uma forma geral, esse termo, genericamente, ele não especifica um tipo determinado, mas que em 90% dos casos vai ser um tumor que a gente chama de carcinoma de células renais. Esse é um processo onde as células do rim, elas começam a se multiplicar de forma desenfreada, tá? Dando origem a na linguagem popular, um caroço, né, que vai crescer e que pode se espalhar para outros órgãos e vir causar até o óbito da pessoa, né, do indivíduo acometido por essa condição. Bom, doutor, o senhor comentou que é uma realidade muito presente no consultório de vocês, os urologistas, mas a gente queria saber um pouco mais no panorama geral, né? É um câncer mais frequente no Brasil? Existe alguma faixa etária que é mais acometida? Como é que é esse panorama? Quando a gente fala de câncer de rim, esse é um câncer que ele não está entre os 10 principais cânceres que acometem tanto o homem como a mulher, tá? No entanto, ele é responsável por 3% de todos os cânceres, então não deixa de ser um câncer relevante. Para você ter uma ideia de estimativa, a gente estima que em 2020 aconteceram cerca de 12 mil casos de câncer de rim no Brasil. A nível mundial, a estimativa é que no ano de 2020 a gente teve 435 mil casos de câncer de rim no mundo, ocasionando 180 mil mortes no ano de 2022. Ou seja, não é um câncer de pouca relevância, é um câncer de muita relevância, né? Esse é um tumor que ele costuma acometer mais frequentemente os homens do que as mulheres, duas vezes mais os homens do que as mulheres. Mais frequentemente, ele vai acontecer entre os 50 e 70 anos de idade. No entanto, cada vez mais esses tumores acontecer em pessoas mais jovens. A gente não sabe exatamente por quê, mas isso pode estar relacionado com nossa exposição a alguns fatores ambientais que podem estar acarretando uma maior ocorrência desses tumores em pacientes mais jovens. Portanto, é um tumor de relevância e que a gente precisa estar atento. Doutor Rafael, complementando, né, a pergunta da minha colega que ela lhe fez, quais outros fatores de risco podem estar relacionados com o surgimento desse câncer? Tem alguma coisa específica? Existem alguns fatores que são bem conhecidos que aumentam o risco de uma pessoa desenvolver o câncer de rim. O primeiro fator que vale ser citado é um fator bastante comum quando se fala em fatores de risco para inúmeros tipos de câncer, que é a exposição ao cigarro. A gente sabe que até metade dos pacientes com tumores de rim fumaram ou fumam no momento do diagnóstico, mostrando que esse é um fator de risco bastante relevante. Alguns outros fatores de risco muito conhecidos para esse tumor são obesidade e pressão alta. Os pacientes que fazem tratamento para hipertensão arterial sistêmica, vulgo pressão alta,
eles estão sim sob um risco maior de desenvolver essa condição, e aqueles pacientes que têm um índice de massa corpórea acima de 35, eles têm um risco muito maior do que os pacientes com um índice de massa corpórea abaixo de 25, ou seja, pessoas que estão obesas estão sob um risco maior de desenvolver esse tumor. Então, os três principais fatores de risco são tabagismo, exposição ao cigarro, a obesidade e a pressão alta. Existem outros fatores bem conhecidos, como, por exemplo, a história familiar. Se você teve algum parente de primeiro grau com câncer de rim, você tem uma predisposição maior. A gente sabe que uma porcentagem considerável dos tumores de rins, entre 10 e 20%, tem fatores genéticos associados, ou seja, são tumores que podem estar associados a alguma síndrome genética, que pode inclusive ser uma síndrome familiar, tá? Outro fator de risco bem conhecido são pacientes com insuficiência renal crônica, aqueles pacientes que já têm algum grau de perda da função do rim. Pacientes com insuficiência renal crônica, sobretudo aqueles em hemodiálise, eles podem ter até 10 vezes mais câncer de rim do que a população em geral. Então, esses são os principais fatores de risco que a gente pode aqui citar. Quais seriam os sintomas do câncer renal? Tem algum sinal que indica a presença dele, algum sinal de alerta que chame mais atenção? Antes da gente falar de sinais, é importante falar um pouco também sobre efeitos protetores. Tem aí uma informação interessante que pessoas que praticam atividade física parecem estarem sujeitas a um risco menor de câncer de rim. E também existem alguns trabalhos mostrando que pessoas que têm um consumo moderado de álcool parece ter um risco menor de câncer de rim. A gente não sabe a causa disso, esses são, na verdade, achados de estudos de exposição. Falando um pouco dos sintomas, o câncer de rim é um câncer que a incidência dele aumentou muito nas últimas 2, 3 décadas, e acha-se que esse maior diagnóstico desse tumor decorre da maior realização de exames de imagem. E eu estou tocando nesse assunto porque a maior realização de exames de imagens na população geral, ou seja, o maior acesso das pessoas a exames de imagem como ultrassom ou tomografia, fez com que o perfil, a forma como esse tumor se manifesta, mudasse um pouco. Hoje, metade dos tumores de rim são descobertos em um momento onde ele não causa nenhum sintoma para o paciente. O tumor é descoberto acidentalmente durante a realização de um exame de imagem, muitas vezes indicado por outra causa. Então, vamos supor que a pessoa teve uma dor na barriga, foi para uma emergência, o médico suspeitou de um apendicite, pediu um ultrassom abdominal. E nesse ultrassom foi visto um nódulo no rim. Metade dos pacientes hoje descobrem o tumor de rim desta forma, ou seja, na ausência de sintomas. Mas quando a gente fala de sintomas que nos fazem pensar em tumor de rim, os sintomas mais frequentes são sangramento na urina e dor nas costas. É importante citar que esses sintomas são inespecíficos. O que quer dizer isso? Que existem inúmeras outras causas que levam a pessoa a sangrar na urina, algumas delas até mais frequentes do que o câncer de rim. Então, não é porque você sangrou na urina que você necessariamente tem um tumor no rim. Você pode ter outra condição, como uma infecção urinária nas mulheres, uma pedra nos rins, um outro tipo de tumor. Então, é importante que isso seja citado para não causar um alarme desnecessário, tá? Mas lembrando que sangue na urina sempre tem que ser investigado. E dor nas costas também é um sintoma inespecífico. Inúmeras outras condições dão dor nas costas e são mais frequentes do que o tumor de rim, como, por exemplo, dores musculares, hérnia de disco, cálculo renal, infecções e por aí vai. Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouco mais sobre o diagnóstico desse tipo de câncer. Pelo que eu estou entendendo, as imagens têm um papel bem importante. Isso. O diagnóstico do câncer de rim no passado, quando a gente não dispunha de exames de imagem de uma forma relativamente fácil, né, nos dias de hoje, esse tumor ele costumava ser diagnosticado numa fase mais avançada. Existia até uma tríade de sinais e sintomas que era muito frequente nesse tumor. Normalmente o paciente era diagnosticado com uma massa na barriga, que era sentida no exame físico, com um quadro de dor na barriga e sangramento na urina.
Essa tríade hoje, ela se tornou muito rara, ocorre em menos de 10% dos pacientes. Como eu falei, na maioria das vezes, o diagnóstico desse tumor, ele vai ser feito ou incidentalmente, ou a partir do surgimento de algum sintoma como esse, sangue na urina, que nos levará a uma investigação e que o primeiro exame que gera essa suspeita, muitas vezes, vai ser o ultrassom. Mas o exame que vai nos dar uma definição maior com relação a esse diagnóstico, ou seja, gerará uma suspeita muito mais forte, é o exame de tomografia ou de ressonância. É o exame onde se caracteriza melhor essas lesões e a gente gera um índice de suspeita ainda maior para o câncer de rim. Então, esse é um tipo de tumor que muitas vezes ele precisa de um exame complementar para esse diagnóstico acontecer. Não é aquele exame que você só no exame físico vai conseguir chegar a essa suspeita, ok? Doutor Rafael, no começo do nosso podcast, o senhor comentou que o câncer renal, né, ele era uma entidade complexa que incluía ali alguns tipos, e ele tem diversos tipos, e quais seriam as estratégias, assim, no tratamento para esses diferentes tipos de câncer? Elas têm alguma coisa em comum, ou cada tipo, dependendo do paciente que esteja acometido, vai diferenciar no tratamento? Como é que fica essa questão? O câncer de rim, ele tem uma peculiaridade que diferencia ele de muitos outros tumores. O câncer de rim é um tumor que ele não responde bem nem à quimioterapia e nem à radioterapia. Ele é um tumor que, na maioria das vezes, ele vai ser tratado com cirurgia exclusivamente. A gente sabe que existem hoje inúmeras outras opções de tratamento para o câncer de rim que são bem menos utilizadas. Então, hoje existem algumas situações, pacientes mais idosos, que têm um risco cirúrgico muito alto, onde você pode simplesmente vigiar pequenos tumores renais e acompanhar. Existem tumores pequenos que podem ser tratados através de tratamentos minimamente invasivos, como radiofrequência, crioterapia, são as terapias ablativas. E existem, no entanto, o método mais utilizado de tratamento é a cirurgia. E o que a gente tem evoluído bastante é que no passado, antes do ano 2000 principalmente, sempre que você descobria um tumor no rim, o tratamento, a rotina era retirar o rim inteiro junto com esse tumor. Os trabalhos evoluíram, a medicina evoluiu e nos mostrou que é seguro retirar o tumor do rim em algumas situações, tentando preservar uma parte do rim do paciente. Então, em situações onde se torna possível, você pode tentar retirar só o tumor, tentando salvar uma parte do rim desse paciente. Isso traz alguns benefícios para o paciente, como reduzir a chance dele precisar fazer hemodiálise ao longo da vida. Muito interessante, doutor. Então a gente vê aí que tem diversas formas, né, de tentar alterar essa situação. E para finalizar, a gente vai fazer uma última pergunta. Assim, existe algum cuidado que nós podemos tomar para diminuir o risco de ter um tumor renal? Sim, né? Partindo de tudo que a gente conversou aqui, a minha recomendação para os meus pacientes, ela é uma recomendação que ela é muito útil não só para o tumor de rim, mas para diversas doenças que acometem o indivíduo hoje. Muito do que nos adoece hoje é resultante das nossas escolhas e dos nossos estilos de vida. Então, a gente tem visto, por exemplo, cada vez mais as pessoas usarem cigarros eletrônicos, fumarem, uso excessivo de álcool, um estresse acima do aceitável, levar um estilo de vida ruim, sem praticar uma atividade física, engordar, não controlar outros fatores de risco, se alimentar muito mal, sobretudo com alimentos industrializados. E isso nos leva a crer que muito dessas nossas mudanças, elas são sim responsáveis pela maior ocorrência dessas doenças, dentre elas o câncer de rim. Então, se eu pudesse dar uma recomendação aqui para quem está ouvindo esse podcast, é que a gente coloque a nossa saúde em primeiro lugar. Nós que estamos na idade produtiva da vida, tentando nos firmar, muitas pessoas até mais jovens do que eu, nos firmar profissionalmente, elas acabam colocando a saúde em segundo lugar e colocando a vida profissional em primeiro lugar, levando uma vida às vezes muito corrida
e nesse meio termo você acaba deixando sua saúde de lado e perdendo a sua saúde, né? Aderindo a hábitos ruins. Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho ter uma boa alimentação, dormir bem, praticar uma atividade física e evitar a obesidade, porque a própria obesidade já vai ser um fator de risco a mais para o desenvolvimento da pressão alta, que é uma das doenças que aumenta o risco do câncer de rim. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu poderia dar aqui. Então tá aí, pessoal, a informação. Importante a gente se atentar para tudo isso aí que o Dr. Rafael apontou para a gente. E agora uma notícia triste, né, para os nossos ouvintes. Infelizmente, o nosso podcast vai terminando por aqui. Em nome do Geon, gostaria de agradecer ao Dr. Rafael pela disponibilidade de conversar com a gente e dividir o conhecimento dele e a experiência dele sobre esse assunto que a gente considera tão importante, né? Dr. Rafael, se o senhor quiser deixar algum comentário aí final para os nossos ouvintes, viu? Sim, eu gostaria de parabenizar vocês do G1 por prestar essa informação para a população geral, dizer que estou acessível através das redes sociais, meu Instagram profissional é @drrafael com PH ao invés de F, Farias, @drrafael Farias, Rafael com PH. Lá eu coloco um pouco dessa rotina nossa da urologia, algumas orientações, algumas recomendações, e eu fico à disposição de vocês para ajudar sempre que for necessário. Obrigado para quem parou para escutar a gente aqui, dar uma pitada. Eu acho que é importante a gente estar sempre tocando nesses assuntos de como levar uma saúde melhor e como prevenir esses cânceres que têm aumentado muito. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, doutor Rafael, e a gente gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes pela atenção até aqui. Lembrando de seguir a gente no Instagram, no @geonliga, onde você pode mandar sugestões para os próximos temas, além de ficar sempre atualizado sobre novos episódios do podcast. Pode também acompanhar posts informativos sobre o câncer. Até a próxima, pessoal!